Olá, bem-vindos ao canal Adoro História. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal. As capitanias hereditárias no Brasil colonial. As capitanias hereditárias foram um sistema de administração territorial implementado pela coroa portuguesa no Brasil colonial em 1534. Esse sistema foi uma tentativa de organizar e colonizar o vasto território brasileiro, que até então era uma nova colônia portuguesa. A ideia era dividir o território em grandes faixas de terra, chamadas capitanias, que foram concedidas a nobres e militares, conhecidos como donatários. Estrutura das capitanias hereditárias. Divisão territorial. O território brasileiro foi dividido em 15 capitanias, que se estendiam do litoral para o interior, mas com uma largura variável. Cada capitania foi concedida a um donatário, que tinha o direito de explorar economicamente, administrar e defender a região. Poder dos donatários. Os donatários tinham amplos poderes sobre suas capitanias. Eles podiam conceder terras, as chamadas sesmarias, fundar vilas, administrar a justiça e cobrar impostos. No entanto, a capitania era hereditária, passando de pai para filho, mas não era propriedade privada. O donatário era considerado um administrador em nome do rei. As sesmarias eram lotes de terra distribuídos no Brasil durante o período colonial. Essa distribuição, regulamentada pelas cartas de doação, foi iniciada durante o período de implantação das capitanias hereditárias. As sesmarias tinham como objetivo garantir a povoação da colônia portuguesa. Na verdade, elas foram criadas no final do século XIV e implantadas a fim de que a produção alimentícia em Portugal aumentasse ao ponto de acabar com a falta de alimentos que assolava o país. Esse sistema contribuiu para a desigualdade fundiária no Brasil, e foi mantido até o ano de 1822. Carta de doação e foral. Cada capitania era formalmente estabelecida por dois documentos: a Carta de Doação, que especificava os limites e os direitos do donatário, e o foral, que detalhava os direitos e deveres do donatário em relação à coroa, como o envio de uma parte dos lucros. Problemas e fracasso do sistema. O sistema das capitanias hereditárias enfrentou muitos problemas, entre eles isolamento e dificuldades de comunicação. Muitas capitanias eram isoladas, o que dificultava a comunicação e a cooperação entre elas e com a metrópole. Falta de recursos e investimento. A maioria dos donatários não tinha os recursos financeiros ou humanos necessários para desenvolver suas capitanias. Ataques indígenas. A resistência indígena foi um desafio significativo, pois muitas tribos resistiram à colonização, dificultando a exploração e o assentamento. Das 15 capitanias, apenas duas, Pernambuco e São Vicente, conseguiram algum sucesso, graças ao cultivo da cana-de-açúcar e à relativa estabilidade na região. Fim das capitanias hereditárias. Devido ao fracasso do sistema, a coroa portuguesa começou a centralizar o controle do território brasileiro. Em 1549, foi criado o Governo Geral do Brasil, que estabeleceu um sistema administrativo mais centralizado, com sede em Salvador, e diminuiu o poder dos donatários. No longo prazo, o sistema das capitanias hereditárias foi progressivamente abandonado, embora algumas capitanias tenham persistido formalmente até o início do século XIX. As capitanias hereditárias foram um dos primeiros passos na colonização do Brasil, mas sua ineficácia levou à centralização do poder e ao desenvolvimento de um modelo colonial mais eficiente. As principais capitanias hereditárias no Brasil foram: São Vicente, localizada na região de São Paulo, foi uma das primeiras capitanias e teve sucesso na produção de açúcar. Pernambuco, abrangia parte do Nordeste, incluindo Recife e Olinda. Destacou-se na produção de açúcar e algodão. Bahia, com Salvador como sua capital, foi importante economicamente e estrategicamente. Rio de Janeiro, embora tenha tido dificuldades iniciais, tornou-se relevante posteriormente. Ilhéus,
focada na produção de cacau. Essas capitanias desempenharam papéis significativos na colonização do Brasil. A relação entre os donatários e os colônias nas capitanias hereditárias era complexa e variava de acordo com as circunstâncias locais. Vamos explorar alguns aspectos dessa relação. Doação de terras. Os donatários recebiam grandes extensões de terra da coroa portuguesa. Eles tinham o direito de distribuir essas terras aos colonos, geralmente na forma de sesmarias, lotes de terra. Os colonos que recebiam essas terras se comprometiam a cultivá-las e a explorar seus recursos. Poder e autoridade. Os donatários detinham poderes administrativos e judiciais sobre suas capitanias. Eles podiam nomear funcionários, estabelecer leis locais e julgar questões legais. Os colonos estavam sujeitos à autoridade dos donatários. Exploração econômica. Os donatários buscavam lucro com a exploração das terras. Os colonos trabalhavam nas plantações de cana-de-açúcar, na extração de recursos naturais e em outras atividades econômicas. A relação entre donatários e colonos muitas vezes envolvia conflitos sobre tributos, obrigações e direitos. Relações sociais. Alguns donatários eram benevolentes e apoiavam os colonos, enquanto outros eram mais opressivos. Os colonos podiam se tornar proprietários de terras e prosperar, mas também enfrentavam desafios como doenças, ataques indígenas e dificuldades econômicas. Em resumo, a relação entre donatários e colonos era multifacetada, envolvendo poder, economia, terra e questões sociais. Os colonos nas capitanias hereditárias enfrentaram diversos desafios durante o período colonial no Brasil. Resistência indígena. Os nativos resistiam à ocupação das terras, o que resultava em conflitos e dificultava a exploração. Vastidão do território. O Brasil era imenso, e os donatários tinham que administrar áreas extensas com recursos limitados. Falta de recursos financeiros. Os donatários muitas vezes não tinham capital suficiente para investir na infraestrutura necessária. Atração de colonos europeus. Convencer europeus a migrar para uma terra desconhecida e cheia de incertezas era um desafio constante. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal.